acontece? Nós encerramos ali o nosso jejum semana passada. Jejum poderoso, creio que cada jejum Deus tem aumentado, elevado ali o nível de revelação nas palavras, do encorajamento para nós continuarmos fazendo de fato, ministrando aquilo que Ele tem nos dado, essa revelação a respeito da graça, a respeito de descansar no Senhor. E o primeiro jejum do semestre desse ano foi maravilhoso, e esse segundo jejum agora, para mim, continuou assim, conseguiu ser ainda melhor do que o do primeiro semestre. Palavras assim, de fato, do trono de Deus para as nossas vidas. E eu não sei quantos aqui, mas todos nós, eu creio que estávamos no jejum, tínhamos alguns alvos de oração. Apresentamos sonhos, projetos ao Senhor. E passou-se ali o jejum, e talvez aquilo que você tanto estava orando, aquilo que você estava pedindo ao Senhor, talvez não chegou. Aquilo que você apresentou ali, que você orou insistentemente durante os 21 dias, não veio. E quando então aquilo que nós estávamos apresentando ao Senhor não vem, muitas vezes nós somos bombardeados por mentiras do diabo, dizendo que aquilo talvez que nós estávamos orando não veio por causa de algo, ou alguma brecha, ou algo de errado que podia estar nas nossas vidas. E o diabo muitas vezes começa a soprar. E o diabo muitas vezes começa a lançar algumas mentiras, algumas acusações, condenação nas nossas mentes, de dizer que talvez aquilo que nós queríamos, que nós estávamos orando, não veio porque nós não oramos o suficiente, ou não oramos da maneira correta, ou porque fizemos algo no meio do caminho que fez com que a nossa bênção fosse travada. E hoje eu quero compartilhar, o tema da nossa ministração é: para quando não souber como orar. Que, pastor, eu devo fazer, ou como eu devo agir quando eu não sei mais como orar? Porque eu já orei no jejum do primeiro semestre, eu orei esse jejum agora, eu já tenho orado por isso há alguns anos, e aquilo que eu tenho orado ainda não chegou. E talvez você chegou aqui, talvez desanimado, talvez você chegou aqui meio entristecido, porque aquilo que você estava buscando em Deus, aquilo que você estava orando, talvez você ainda não viu cumprir-se. E aí então você se sentiu desmotivado ou desencorajado a continuar orando. Mas eu quero dizer para você que você não vai sair desse lugar da mesma forma. Deus te trouxe hoje aqui, porque talvez hoje você está aqui, não sabendo mais como orar por aquilo que você tanto deseja, que talvez foi prometido, que é uma promessa para a sua vida. A palavra de Deus nos diz que nós somos como vasos de barro nas mãos do Senhor. Ele é o oleiro das nossas vidas. E interessante que o vaso de barro, em si mesmo, ele não tem muito valor. Um vaso de barro, ele, por si só, ele não tem muita beleza. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele nos fez como vaso de barro. O vaso de barro, ele facilmente se quebra. Com a queda, ele facilmente se desfaz. Mas quando ele se desfaz, quando ele é quebrado, aquilo que está dentro dele é revelado. Aquilo que está lá dentro é mostrado a todos.
Quando o Senhor nos diz que nós somos como esse vaso de barro, é porque nós precisamos entender que aquilo que há de mais precioso, me lembro, viu, que sou mais acostumado a ministrar dia de quinta, não tem não tem transmissão, e às vezes eu corro o espaço todo, aí agora eu estou me sentindo igual o pastor Almir, né? Limitado. Vê se o som aí tá bom, se tá chegando aí atrás, tá ouvindo direitinho aí. Felipe, olha para mim, por favor. E aí, nós somos como vaso de barro, porque nós somos frágeis, e o vaso de barro ele é frágil mesmo, mas a principal beleza e o valor de um vaso de barro não é ele em si, mas aquilo que ele leva, aquilo que está dentro desse vaso. Você é um vaso de barro e você foi feito para conter a vida do Senhor. Aquilo que é de maior valor em você é a vida dele, é a vida do Senhor. Essa é a beleza. É a beleza do tesouro que é colocado em um vaso que por si só ele não tem tanta beleza, formosura, mas sim aquilo que está ali contido dentro dele. E quando esse vaso, então, ele é quebrado, aquilo que está dentro ali é exalado. Presta atenção. Vaso, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Projeta, passa para mim. Travou? 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7, 8 e 9. A palavra de Deus diz assim, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Nós somos feitos como esses vasos de barro. Volta, isso. Nós somos feitos como esses vasos de barro, porque o maior tesouro é aquilo que está dentro de nós, aquilo que nós levamos, a presença do Senhor, a vida dele dentro de nós. E muitas vezes nós temos enfrentado circunstâncias como essa que eu acabei de dizer para você, de termos orado durante os 21 dias ali, às vezes pela conversão de um parente, às vezes por uma cura, às vezes por algo financeiro. Você estava orando ali, às vezes por uma porta de emprego, e aí passaram os 21 dias e aquilo que você tanto queria não chegou. E às vezes nós desanimamos, nós ficamos entristecidos com aquilo que acontece, ou não ter acontecido aquilo que nós queríamos. E aí as dúvidas, elas são lançadas na nossa mente. E eu vou dizer para os irmãos, nós somos bombardeados às vezes com essas dúvidas nas nossas mentes. Por que não veio? Por que não chegou? Por que Deus não me deu isso? Eu queria tanto e não veio. Mas nós não podemos parar de orar. Você não pode parar de orar, mesmo quando não há dentro de nós ainda aquele impulso que talvez tinha no início. Nós devemos permanecer ou continuar orando. Durante esse jejum, tem um testemunho ali que o pastor Aloysio contou em uma das lives dele de testemunhos, que marcou demais, me marcou demais. Ele falou, não sei se você estava assistindo nesse dia, ele falou a respeito de uma mulher que orou 27 anos pelo marido que havia largado ela. Havia se separado dela e ela orou por ele 27 anos. E ali depois de 27 anos orando por ele, eles casaram novamente.
27 anos orando. Permaneceu crendo depois de 27 anos. Presta atenção, às vezes, aquilo que nós pedimos durante 21 dias e não veio, e nós entristecemos, e paramos de orar, e deixamos de buscar, e deixamos de apresentar porque não veio nos 21 dias que nós estávamos orando. E essa mulher, ela orou durante 27 anos. 27 anos por um propósito, até ver aquele propósito se cumprir. Paulo, ele diz ali, versículo 8, ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. O que é que Paulo, ele quis dizer a respeito disso? Ele está dizendo, muitas vezes o nosso coração pode ser bombardeado dos problemas, das dificuldades, mas eu não vou ficar angustiado, sabe por quê? Porque eu tenho a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, já foi liberado sobre a minha vida. Ele diz, continua dizendo no versículo 8, ele diz, ficamos perplexos, porém não desanimados. O que é ficar perplexo? Ficar perplexo nos lembra ali da Copa do Mundo, aqui do Brasil, em 2014, quando o Brasil levou o 7-1, lembra? Do 7-1. Quantos esperavam aquele 7-1? Ninguém. Eu lembro, na época eu era pastor lá no Marivan, e aí eu chamei a turma toda para assistir lá juntos, o jogo, empolgado, e aí 1-0 para a Alemanha, 2-0, 3-0, 4, 5, e aí como é que você vai ficando? Aquela festa já preparada, aquela empolgação toda, e um vai olhando para a cara do outro e vai ficando desanimado. 7-1, e olha um para a cara do outro, não era hoje o dia não. Todo mundo ficou perplexo, ninguém esperava aquele 7-1, mas presta atenção, a Bíblia diz que nós por alguns momentos podemos ficar perplexos com coisas que acontecem nas nossas vidas, porque muitas vezes nós planejamos, mas às vezes aquilo que nós estávamos planejando não sai conforme aquilo que nós queríamos. Mas a palavra de Deus diz que nós podemos ficar perplexos, porém não desanimados. Sabe por que nós não podemos ficar desanimados? Porque simplesmente uma coisa, simples, porque Ele é com você, Ele está com você. Pastor, porque Ele está comigo? Presta atenção. Você crê que a sua vida está nas mãos do Senhor? Você crê? Você crê que a sua vida é conduzida pelo Senhor? Então tem certos momentos nas nossas vidas que nós podemos ficar perplexos com aquilo que está acontecendo, mas nós não devemos desanimar. Por quê? Porque Ele está nos conduzindo. Nós queríamos, e eu sei que ser um vaso de barro não tem muita glória, não tem muita beleza. Muitas vezes nós queríamos ser aquele vaso de ouro, aquele vaso ali de inox, que não se quebra facilmente, que por si só tem toda a beleza. Mas Deus diz que nós somos esses vasos de barro, porque a glória não é aquilo que nós somos, não é por causa das nossas forças, mas é por causa dele. Muitas vezes nós queremos conduzir as nossas vidas por um caminho, só que nós precisamos nos deixar sermos conduzidos por Ele. Por quê, pastor? Porque quando nós somos de fato conduzidos por Ele, mesmo que nós possamos ficar perplexos por coisas que nos acontecem, nós não iremos nos desanimar, porque nós sabemos que Ele tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Então você pode ficar perplexo com situações adversas que possam se levantar contra você, mas não desanime, Ele é contigo.
Ele é contigo, meu irmão. E depois, por último, ele ainda diz, somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. E uma versão diz abatidos, porém não destruídos. Presta atenção. Muitas vezes perseguição pode vir. Perseguição dentro de casa acontece. Perseguição no trabalho acontece. Porém, saiba, você nunca vai estar abandonado. Tem momentos nas nossas vidas que nós nos sentimos abatidos? Sim. Tem momentos que nós nos abatemos. Porém, um irmão estava me contando, essa semana, a respeito de um querido irmão nosso que passou por uma determinada circunstância na vida dele, de uma derrota momentânea na vida dele. E depois dessa derrota que ele teve, desse problema que aconteceu no meio do caminho, ele desanimou, entristeceu, parou. E muitas vezes nós ficamos abatidos por momentâneas derrotas, mas a palavra de Deus diz que nós não estamos destruídos. Nós podemos estar abatidos por causa de uma circunstância, por causa de um problema, mas não fomos destruídos, não somos destruídos. O Senhor, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, e Ele já te fez mais que vencedor. Ele já te fez mais que vencedor. Vaso quebrado, o vaso, para que ele possa exalar o que está dentro dele, ele precisa ser quebrado. Deus nos fez como esse vaso de barro, para que nós possamos ser quebrados, quebrantados na presença dele. Um vaso de inox, ele não se quebra facilmente. Um vaso de ouro, ele não vai quebrar facilmente. Mas o vaso de barro, ele se quebra muito facilmente. Parece algo paradoxal, mas há um poder dentro da fragilidade do barro para poder destruir todo o poder do inimigo. Nós vemos lá a história de um homem de Deus chamado Gideão. Essa porção da palavra de Deus está lá em Juízes capítulo 7. Nós vemos a história de Gideão. Gideão, ele foi um dos juízes que foram levantados ali, quando nós lemos a respeito da história da igreja, nós lemos a respeito dos patriarcas. Depois houve um período em que juízes foram levantados para conduzir o povo de Deus, e depois nós temos um período em que os reis foram levantados para conduzir a nação ali de Israel. Então houve um período em que juízes foram levantados, e entre os juízes mais conhecidos nós vemos Gideão, Sansão, nós vemos Jefté, são um dos principais juízes. Gideão foi um desses. Só que tem algumas curiosidades a respeito de Gideão. Gideão, ele era o filho mais novo ali do seu pai. O pai dele era da menor tribo que tinha. Eles eram ali da família mais pobre, poderíamos dizer assim. Gideão era o mais improvável para ser usado para conduzir o povo de Deus. Porque muitas vezes nós olhamos e achamos que aqueles que vão ser usados pelo Senhor são aqueles que são os mais capazes. Só que Deus, Ele gosta de usar os improváveis. Deus gosta de usar aqueles que não são para confundir aqueles que são. Nós vemos Deus pegar Davi, um garotinho, para enfrentar ali Golias, um gigante experiente em batalhas, muito mais velho do que ele. Deus é um Deus que gosta de usar o improvável. Então ele pega Gideão,
um improvável, um menor da sua casa, da menor das tribos, provavelmente o mais improvável para ser usado, e Deus escolhe ele. E quando Deus o chama, olha o que a palavra de Deus diz. Está lá em Juízes 6,15. Passa o slide, passa de novo. 6,15. Diz assim, Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Mas o Senhor disse: Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Essa é a palavra do Senhor. Presta atenção, ele estava olhando para ele estava olhando para a capacidade, para o braço dele, e naturalmente ele era alguém improvável, mas Deus era com ele, e os dois juntos formavam uma dupla imbatível. Eles dois juntos, o Senhor e Gideão, iriam conduzir o povo a uma vitória improvável. E aí, quando o Senhor disse para Gideão: eu sou contigo, eu vou com você, acontece algo. Gideão aceita. E aí o Senhor vai e diz para Gideão: Gideão, convoca aí o povo, vê quem é que aceita ir contra os midianitas. E os midianitas eram como se fosse um mar de tanta gente que vinha para batalhar contra eles. E ali, um exército, Gideão consegue levantar muitos homens. E ali Deus vai e diz para Gideão: Gideão, tem muita gente, você chamou muitos homens, ainda era bem menos do que estavam nos inimigos, mas o Senhor disse: chamou muita gente, chama todos eles aí, diz para eles: quem tiver com medo, pode voltar. E ali, mais da metade foi embora. E aí o Senhor disse: ainda tem muita gente, vamos fazer o seguinte, a gente vai ter um lago ali na frente, e você vai observar como cada um vai se portar diante do lago. Se aqueles que pararem diante do lago e beberem ali daquele lago, como se fosse um cachorro observando quem está ali ao redor, atento na batalha, esse você vai separar para um lado. Aqueles que chegarem ali e beberem de qualquer jeito, conduzindo a mão até a boca, se banhando dentro da água, esse você vai colocar para o outro. E ali acontece desse jeito. E aí, uma grande parte vai embora, e ficam apenas 300 homens ali com Gideão. E aí Deus diz: são com esses 300 você vai ganhar daquele mar de inimigos. E ali, então, o povo esperava: agora Gideão vai dar uma espada para cada um deles, como se fosse lá os espartanos, vai dar uma espada, um escudo, e eles vão para a batalha. Não. Aí Deus vai e diz para ele: em uma mão vocês vão segurar um chofar, que é ali um chifre de um carneiro, uma trombeta em uma mão, e na outra mão você vai ter um vaso de barro, um cântaro, com uma luz dentro, pegando fogo lá dentro desse cântaro. Essa vai ser as suas armas de batalha. Presta atenção: o que é um exército inimigo contra um exército de 300 homens com um chofar e na outra mão um cântaro? Naturalmente não é nada. Se você for olhar, é uma luta até injusta. É como se eu fosse lutar ali contra o Paulo Otávio. Paulo Otávio, não é isso? Paulo Otávio, campeão de jiu-jitsu, né? Semana passada ganhou 2 medalhas lá de ouro, vi lá no Instagram. Muito parabéns para você, Paulo. É assim, é injusto eu lutar contra ele, né? Mais alto que eu, mais forte que eu, sabe luta, né? Eu não sei nada. Se eu for lutar com ele, é até injusto. Naturalmente, olhando aquela batalha, era uma batalha injusta. De um lado, 300 homens com uma trombetazinha e um vaso
na outra mão contra um exército preparado para vir contra eles. Mas o nosso Deus, Ele gosta daquilo que é improvável. E é essa batalha que vai acontecer. E olha o que acontece, volta 2 slides. Juízes capítulo 7, versículo 16. A palavra de Deus diz assim: então repartiu 300 homens em 3 companhias e entregou a cada homem uma trombeta, no caso um chofar, um cântaro vazio com uma tocha dentro dele. Olha o que acontece. É isso que é entregue para cada um deles. Passa o slide. E aí, no versículo 20, a batalha vai acontecer. Aí, assim, as 3 companhias tocaram a trombeta, despedaçaram os cântaros, seguravam as tochas na mão esquerda e a trombeta na mão direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército midianita começou a correr, a gritar e a fugir. Isso daqui é algo poderoso, irmãos. Quando nós vemos isso aqui naturalmente falando, você já vê algo assim que enche o seu coração de fé. 300 contra um mar de inimigos. E aí Deus manda eles tocarem a trombeta, quebrarem o vaso, para que a luz que tivesse ali dentro pudesse ser revelada. Foi isso que aconteceu. Aquela trombeta, que era um chofar, era feita do chifre do carneiro. Era feita do chifre do carneiro. Então, para aquela trombeta ser feita, o carneiro ela precisou morrer. O carneiro, ele precisou ser morto para que aquela trombeta fosse feita. Dentro daquele vaso havia uma luz. Essa luz ela foi revelada quando o vaso foi quebrado. Aquilo ali era um símbolo exatamente daquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Como assim, pastor? Quando nós, como esses vasos de barro que nós somos quebrantados, nós somos quebrados na presença do Senhor, a luz do Senhor pode ser revelada. E essa luz é revelada também quando nós tocamos a trombeta. Quando nós tocamos a trombeta, como assim? Quando nós anunciamos que o Cordeiro de Deus foi morto. Aquela trombeta, quando ela era soada, era porque um cordeiro, um carneiro, foi morto. E hoje nós somos quebrantados na presença do Senhor. Nós somos quebrados na presença dEle. E a luz do Senhor é revelada quando nós anunciamos que o Cordeiro foi morto, que Jesus morreu, e assim a vitória é liberada. Essa batalha era uma batalha improvável. Essa batalha era uma batalha naturalmente perdida. Mas essa batalha era uma batalha perdida, assim também como talvez você olhe para aquilo que você está vivendo hoje, para aquela área da sua vida que você está vivendo hoje. E talvez você está dizendo: eu já passei esses 21 dias orando e não aconteceu. Não tem como acontecer mais. Talvez você está olhando para alguma área da sua vida e dizendo: não tem como isso mudar. Eu já fiz aquilo que precisava ser feito, não tem como acontecer mais. Mas presta atenção, às vezes Deus só está fazendo o seguinte: tem gente demais, tem força sua demais, tira alguns homens do meio do caminho. Não, ainda tem muita gente, ainda tem muita força natural sua, tira, que é para que toda a glória possa ser dele. E às vezes Deus está permitindo. Lembra daqueles 27 anos que eu falei lá da mulher? Era apenas para que ela pudesse dizer: ele voltou, não foi na força do meu braço, não foi porque eu fiz isso ou fiz aquilo, foi porque Deus operou um milagre. Às vezes Deus está permitindo para que você veja que não é na força do seu braço que as coisas vão acontecer, mas que elas acontecem por causa dEle, porque Ele é Deus. Então Ele permite que as suas forças naturais se acabem
para que naturalmente você diga em mim mesmo, eu não tenho mais como realizar isso, para que Ele possa dizer, agora eu posso fazer. Agora eu vou fazer. Enquanto você vai me anunciar, o milagre e a vitória vai vir. E quando então eles tocaram a trombeta, quebraram o vaso, aquela luz saiu de dentro dos vasos, e eles começaram a bradar, declarando que eles eram uma espada só com Gideão. Os inimigos saíram, fugiram. Presta atenção, os inimigos eles vão fugir. Os inimigos fugirão. As dificuldades sumirão quando nós declararmos, quando nós anunciarmos que o Cordeiro já venceu por nós, que não é na força do nosso braço, mas que Ele já venceu, Ele já morreu e já venceu por nós. Amém? Deus é um Deus que Ele gosta de usar o improvável. Não foi somente nessa história de Gideão, como nós vemos também lá com Davi. A matemática de Deus, irmãos, é uma matemática diferente. A matemática de Deus é diferente da nossa matemática. Não sei se vocês sabem, mas tiveram duas multiplicação de pães. Foram dois momentos. Teve a primeira e a segunda multiplicação. Na primeira multiplicação, foram usados 5 pães e 2 peixes. E nessa multiplicação, alimentou 5.000 pessoas. E a Bíblia diz que depois, sobraram ainda 12 cestos cheios. Mas teve uma segunda multiplicação de pães. Na segunda multiplicação de pães, sabe quantos pães foram usados? 7. 7 pães foram usados. Qual é a nossa lógica humana? Se quando ele multiplicou 5 pães, ele alimentou 5.000 pessoas e sobrou 12.000 pães, 12 cestos cheios de pães, agora com 7 pães, agora que ele vai alimentar aí muito mais pessoas. Mas a Bíblia diz que na segunda multiplicação com 7 pães, alimentou 4.000 pessoas. 4.000 pessoas foram alimentadas. E sabe quantos pães sobraram? 7 cestos. Então, menos cestos sobraram, menos pessoas foram alimentadas, mesmo se usando mais pães. Sabe por quê? Porque a lógica de Deus, a matemática do Senhor é inversa à nossa lógica. Qual é a nossa lógica? A nossa lógica é que quanto maior for a necessidade, maiores serão os recursos. Essa é a nossa lógica. Então, se tem muita necessidade, então Deus vai mandar muitos recursos. Mas a lógica de Deus é diferente. A lógica de Deus é o seguinte: quanto maior for o problema, menos recursos serão necessários para que o milagre possa ser revelado. Essa é a lógica de Deus. Essa é a lógica do Senhor. Na nossa lógica, quanto maior for, a gente precisa ter mais. Mas Deus é o contrário. Quanto maior é o seu problema, meu irmão, menos necessita do seu braço, menos necessita da sua força, menos necessita de você, mais necessita de favor e graça dele sobre nós. Deus ama a nossa fraqueza, tanto que Ele nos fez como esses vasos de barro, para ser fácil de ser quebrado. Mas muitas vezes nós lutamos contra o Senhor. Muitas vezes nós resistimos, querendo fazer na nossa força, querendo fazer no nosso braço, querendo fazer em nós mesmos. Deus ama a nossa fraqueza. Deus ama quando nós mostramos que em nós mesmos nós não podemos fazer, mas que nós dependemos dEle. Deus ama quando nós mostramos a nossa fraqueza para Ele. Porque tem pessoas que gostam de mostrar a fraqueza para pessoas, né? Tem pessoas que gostam de chegar e se mostrarem tão dependentes, ou precisam ali do outro e mostram fraqueza para com pessoas, mas são fortes e firmes com Deus.
resistem ao Senhor. E nós devemos mostrar as nossas fraquezas diante do Senhor. As nossas fraquezas devem ser reveladas a Ele, para que Ele possa manifestar a graça dEle sobre as nossas vidas. Porém, a fraqueza não é uma fraqueza por causa do pecado. Não é fraqueza porque nós fizemos algo de errado, porque cometemos algum erro, mas é a fragilidade de nós sermos esses vasos, que entendemos que aquilo que nós conquistamos não é na força natural, na nossa força intelectual, não é na nossa força humana, mas aquilo que nós conquistamos na força do braço dEle, naquilo que Ele já fez por nós. Então as nossas fraquezas devem ser reveladas ao Senhor. Como, pastor, que Deus age na vida de seus vasos? Vou dizer para você, Deus, Ele vê as nossas lágrimas. Deus, Ele vê as suas lágrimas. Quando a pressão cresce em você, as lágrimas, elas acabam jorrando dos nossos olhos. Deus, Ele vê as nossas lágrimas. Deus, Ele conhece, Deus sabe todas as vezes, porque, como eu acabei de falar, muitas vezes nós mostramos as nossas fraquezas para homens. Muitas vezes nós choramos ali diante de homens, mas não choramos na presença do Senhor. Muitas vezes nós mostramos, jorramos e choramos ali, e não há nada errado você chorar ali com um irmão. É bom quando nós temos pessoas que caminham conosco, que dividem ombro para que nós possamos chorar. Mas que tem momentos que nós choramos, que nós precisamos de irmãos ao nosso lado. Mas tem o principal choro que nós devemos ter é nos pés do Senhor, é com o Senhor. E muitas vezes nós choramos com irmãos, com amigos, mas não choramos na presença do Pai, mas não choramos com o Senhor. A Bíblia conta a respeito de um rei, o rei Ezequias, e a Bíblia diz que em determinado dia ele chorou na presença do Senhor. Lá em 2 Reis capítulo 20, versículo 5, o choro de Ezequias moveu o coração do Senhor. Olha o que acontece, olha o que a palavra de Deus diz. Diz assim, ó, o Senhor dizendo: volta e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. O Senhor falou para o profeta ir falar para o rei que aquele choro que o rei teve lá na presença do Senhor, Deus tinha visto. Sabia? O rei não precisou chorar lá nos pés de Samuel, não precisou chorar lá nos pés, dizendo: oh, muda. Ele só disse o seguinte: diga para ele que a oração dele foi ouvida. Diga para ele que o choro dele foi visto. As lágrimas que ele verteu, eu estava vendo todas elas. As nossas lágrimas, elas são vistas pelo Senhor. Como você quer mover o coração do Senhor, se isso ainda não tem movido o seu mesmo? Como é que nós podemos mover o coração de Deus em favor de algo, se aquilo não tem movido o nosso? Aquilo que o Senhor estava querendo dizer ali para Ezequias era: ó, eu vi o seu choro lá, reservado lá no seu quarto,
quando você se voltou para mim para orar, eu estava vendo. E eu quero dizer para você, meu querido, o nosso Deus, Ele vê aquilo que em secreto você está orando. O Senhor, Ele vê quando você está lá no seu quarto, prostrado diante dEle, orando, pedindo aquilo que talvez ninguém sabe. Deus está vendo. E assim como aconteceu com Ezequias, também vai acontecer conosco. As lágrimas, elas são completamente inúteis se não são derramadas diante de Deus. Se elas só são lágrimas derramadas diante do homem, não tem valor algum. Mas quando essas lágrimas são derramadas diante do Senhor, oh meu querido, eu digo para você, não há lágrima derramada diante do Senhor que não seja vista e respondida por Ele. Assim como Deus viu as lágrimas, o choro, o clamor lá de Ezequias, Ele também vê o nosso. Ele também vê o seu. Lá em Salmos capítulo 56, versículo 8, diz assim, ó: contastes os meus passos quando sofri perseguição, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, não estão escritas no teu livro. Presta atenção, nós vemos que as nossas lágrimas, elas são colhidas por Deus e colocadas dentro de um odre, dentro de um vaso. Deus está vendo cada lágrima que você está derramando na presença dEle. O Senhor, Ele vê cada uma das lágrimas que você derramou. O Senhor, Ele colocará suas lágrimas dentro de um vaso. Isso significa que Ele se lembrará de cada uma das suas lágrimas, de cada um dos seus sofrimentos. Eu não estou dizendo para você que Deus apenas ouve quando você chora, não é isso. Eu não estou dizendo que Deus só vai responder você se você chorar. Não é isso que eu quero dizer aqui para os irmãos. Mas eu posso dizer para você que esse choro, essa lágrima na presença dEle é um sinal de poder na sua oração. É um sinal de verdade. É um sinal de que isso de fato está ganhando o seu coração. E como está ganhando o seu coração, também vai tocar o coração do Pai. Embora, irmãos, as lágrimas, algumas vezes, elas vêm por causa da alegria, né? E tem alguns momentos que a gente chora ali de alegria. São momentos, tem alguns momentos de choro de alegria na minha vida, né? No nascimento de meu filho eu chorei, vendo nascer, um momento ali de muita alegria. No dia do meu casamento eu chorei. Não só eu, como meu sogro está aqui na frente também, chorou, né? Entrou carregando ali a minha esposa e se contendo para não chorar, se segurando todo. São momentos de alegria que nos fazem chorar também. Mas genuinamente, assim, geralmente, quando nós falamos de choro, ou quando é falado de choro na Bíblia, não está falando sobre o choro de alegria. Está falando sobre aquele choro que é causado por algo que foi perdido, que foi causado por algo que não está acontecendo como deveria acontecer, como algo que você queria que fosse feito, mas não chegou. Frequentemente eu digo que feliz é o homem que derrama suas lágrimas diante de Deus, diante do Senhor, porque todo choro que é derramado diante do Senhor, ele é respondido, ele é ouvido. Isso daí mostra a respeito de uma comunhão, de estar ali próximo de Deus. Diante do homem, o choro é um sinal de fraqueza. Para o homem, e muitos pais, né, ensinaram ao filho: não pode chorar, homem não pode chorar, porque choro é sinal de fraqueza. Mas eu quero dizer para você, se para o mundo, se para os homens o choro é sinal de fraqueza, diante de Deus é a coisa mais apropriada a ser feita, é a coisa mais certa que nós devemos fazer. Quando o seu caminho na terra parecer completamente bloqueado, quando você não tiver mais alguma forma, ou direção, ou o que fazer, há algo que nós devemos fazer: é o chorar na presença do Pai. É aquele choro genuíno diante dEle.
Digo para você, meu querido, talvez nesses dias, nesses 21 dias, aquilo que você orou, ou que você buscou, não chegou. E talvez por causa disso você entristeceu. Talvez por causa disso você desanimou. Talvez por causa disso até durante essa semana você parou de orar por aquilo que você estava orando lá nos 21 dias, porque não chegou. Mas eu quero dizer para você, meu querido, quando aquilo que nós estávamos buscando ou buscamos ainda não chegou, nós precisamos fazer que nosso coração seja tomado ainda mais, nosso coração seja ainda ganhado de uma maneira ainda maior por aquilo que nós desejamos. Talvez você chegou aqui, o seu desejo é ver lá um parente seu convertido, e talvez você tenha orado já há algum tempo para que ele pudesse se converter, para que ele possa estar aqui junto com você. Às vezes é seu marido, às vezes é seu filho, às vezes seus pais que você tem orado. Eu quero dizer para você, meu irmão, não desanime, não deixa de orar, não para, mas faça com que isso possa ganhar o seu coração. Faça com que isso ganhe de fato o seu coração, tome o seu coração, a ponto de você, na presença do Senhor, dizer: Senhor, e as lágrimas começarem a vir. Jamais houve um crente de fato fiel que nunca tenha derramado uma lágrima diante do Senhor. Lágrimas diante do Senhor são verdadeiras e preciosas. Lágrimas mostram o nível de pressão que nós podemos estar passando. E quando as pressões vêm, irmãos, quando a pressão vem sobre as nossas vidas, quando as pressões nos tomam, eu sei que você pode estar sendo pressionado em áreas da sua vida, se sente pressionado em áreas da sua vida. Você pode agir de duas maneiras. Diante das pressões, nós podemos ser, e agora eu lembro de uma analogia que o pastor Aloysio fala a respeito de pressão. Na pressão, você pode ser uma batata. A batata, quando ela é colocada na pressão, ela é dura, né? Mas quando ela é colocada ali dentro da pressão, o que acontece com ela? Amolece. Ela se torna mais frágil. O sol, ele bate no barro e ele endurece o barro. O mesmo sol, ele bate na manteiga, ele derrete a manteiga. A pressão às vezes é a mesma, mas a nossa resposta ela pode ser diferente diante de Deus. Nós podemos tentar ser aqueles vasos de inox e nos endurecermos e querermos fazer na nossa força, ou podemos nos mostrar como vasos de barros na mão do Senhor e nos deixarmos sermos quebrados por Ele, para que aquilo que é dele possa ser exalado através das nossas vidas. Lá em Êxodo capítulo 2, eu acho que não está aí projetado, mas se você puder, projeta aí para mim. Lá em Êxodo capítulo 2, versículo 23. Êxodo 2, 23. Projeta? Está projetando? Êxodo capítulo 2, versículo 23. A palavra de Deus diz assim. Opa. Deixa eu abrir aqui então. Êxodo capítulo 2, versículo 23. A palavra de Deus diz assim, na versão RA, diz assim: decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a escravidão, sobre a servidão, e por causa delas clamavam, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição.
Olha o que aconteceu. O rei do Egito morreu. Passou o tempo. Levantou-se um faraó que não conhecia José e começou a infligir pressão sobre o povo de Deus, escravidão, servidão, os problemas cercando ali o povo, e a palavra de Deus diz que o povo então começou a clamar. E no versículo 24 diz que, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão. O gemido, quando uma pessoa, não sei quantos de vocês já sofreram aqui de alguma cálculo renal. Não sei quantos aqui já sofreram de cálculo renal. É uma das piores dores que uma pessoa pode sentir, né? Pedra no rim, para ficar mais fácil dos irmãos lembrarem aí. É uma das dores, uma das piores dores de sentir. E quando uma pessoa está passando ali por uma crise renal, às vezes a única coisa que ela consegue fazer é gemer de dor. Às vezes ela não consegue nem movimentar. Às vezes a pessoa não consegue nem ficar ereta, né? Ela já vai se encurvando de tanta dor que sente. E muitas vezes ali, quando a pessoa já chega ali na urgência, as pessoas, pela posição, pelo jeito que a pessoa está ali, eles já sabem da dor, o choro, o jeito como a pessoa já chega gemendo, não consegue nem falar direito, porque o andar, o movimentar, o tentar ficar, gera dor. Presta atenção, não é apenas, ou não são apenas as lágrimas que nós precisamos derramar na presença dEle. Tem dias que as lágrimas podem não vir, mas como gemidos na presença dEle, gemendo na presença do Senhor, nós podemos mostrar para Ele aquilo que está no nosso coração. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26, Romanos 8, 26, projeta para mim rapidamente, para que nós possamos encerrar. Romanos 8, 26, Romanos 8, 26, a palavra de Deus diz assim, Romanos, está faltando o R, RM, isso, diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, nos ajuda em nossas fraquezas. Põe na NTLH essa versão. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavra, pede a Deus em nosso favor. Tem momentos que nós não sabemos como devemos orar. Talvez você chegou aqui já cansado de já ter orado durante 21 dias, durante 2 projetos de jejum, durante 1 ano, durante 2, 3 anos por algo, e você não sabe mais como orar. Quero dizer para você, tem momentos, irmãos, que aquilo que está faltando é apenas nós gemermos na presença dEle, com choros na presença do Senhor, porque quando, volta lá em Êxodo 2, quando o povo gemeu na presença do Senhor, Êxodo 2, 24, quando o povo gemeu na presença do Senhor, chorou na presença do Senhor, o Senhor lembrou da aliança que havia feito com eles. O Senhor se lembrou da aliança que havia sido feita para com eles. Ele lembrou lá da aliança com Abraão. Eu quero dizer para você, meu irmão, quando nós gememos, quando nós choramos na presença dEle, o Senhor lembra da aliança que foi feita com você.
O Senhor lembra da aliança que foi feita com você, das promessas que foram liberadas sobre a sua vida. Talvez você chegou aqui desanimado, querendo agora não ir mais atrás daquilo que Deus havia dito que vai fazer na sua vida. Mas eu quero dizer para você, hoje é noite de nós chorarmos na presença dEle, dizendo: Senhor, eu não tenho mais forças, Senhor, em mim mesmo eu não sou capaz, mas eu sei que o Senhor se lembra da sua aliança comigo, o Senhor se lembra das suas promessas para a minha vida. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo o Senhor prometido, o Senhor cumprirá sobre nós. Fica de pé aí onde você está, meu irmão. Fecha seus olhos nessa hora, põe a mão sobre o seu coração. E nessa noite deixa aquilo que de fato você tem orado ganhar o seu coração. Ganhar o seu coração aí, porque se não ganha o nosso coração, não tem como tocar no coração do Pai. Fecha seus olhos por um instante, quando os instrumentos começam a tocar. Queria que aí onde você está, você agora fosse tomado de verdade, aí onde você está, por aquilo que talvez tem tirado a sua alegria, tem tirado o ânimo de você continuar. Eu queria que aí você falasse para o Senhor. Deixa isso ganhar o seu coração nessa hora. Aí onde você está, vai se lembrando das promessas do Senhor para a sua vida. Vai se lembrando das promessas do Senhor para você. Vai se lembrando de cada uma das promessas dEle para você e para sua casa. Vai se lembrando de tudo aquilo que Ele já disse ao seu respeito. Talvez os medos tomaram conta do seu coração. Talvez o desânimo tomou conta do seu coração. Talvez agora você só consegue enxergar as limitações e os problemas. Mas eu queria que nessa hora você deixasse o seu coração se encher daquilo que o Senhor disse ao seu respeito. Vai se lembrando agora das promessas dEle para você. Vai se lembrando agora de cada uma das promessas dEle para a sua vida. Vai se lembrando de tudo aquilo que Ele te prometeu. Deixando isso ganhar o seu coração nessa hora, meu irmão. Muitas vezes nós podemos estar atribulados, mas não deixamos o nosso coração ficar angustiado, porque nós temos a paz que excede todo entendimento sobre as nossas vidas. Às vezes você está aqui hoje, meu irmão, perplexo, mas hoje é noite de você lançar fora todo o desânimo. A perplexidade não vai deixar o desânimo tomar conta do seu coração. Talvez você chegou aqui perseguido, mas saiba que você não está abandonado. Talvez você se sente abatido. Seu coração está abatido por causa dos problemas, abatido porque você ainda não viu a resposta que você precisa, abatido porque você ainda não tem visto aquilo que você pediu acontecer. Porém, nós não estamos destruídos, não estamos destruídos. O Senhor é conosco. Por isso aí onde você está, meu irmão, quando nós não sabemos como orar, nós podemos apenas gemer na presença dEle, com gemidos inexprimíveis, com orações em línguas na presença dEle. Aí onde você está, meu irmão, como um sussurro, como
como um sussurro, com lágrimas que brotem do seu coração. Na presença do Senhor, vai dizendo para Ele: Senhor, eu não vou parar. Vai dizendo para Ele: eu não vou, Senhor, desistir de orar por aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Se você ora em línguas aí onde você está. Vai orando em línguas aí onde você está por um instante. Ser quebrado diante dele. Deixa o seu coração ser quebrado diante dele. Vai dizendo para ele: Senhor, não é na força do meu braço. Cansei de fazer na força do meu braço. Vai dizendo aí para ele: Senhor, cansei de fazer em mim mesmo. Faz na minha vida, Senhor. Cansei, Senhor, de tentar resolver isso do meu jeito, da minha forma. Vai, Senhor. Vai, Senhor. Vai sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Vai sobre a vida da tua igreja, Pai. Cada um dos meus irmãos, sobre aqueles que chegaram nesse lugar desencorajados de continuar a caminhada, ó Deus, que chegaram nesse lugar desencorajados de permanecer em Ti, chegaram aqui, ó Deus, dispostos, ó Deus, a abandonar aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Sobre cada coração nessa hora. Move sobre cada coração nessa hora. Sobre aqueles que desistiram de orar. Reanima, Senhor Jesus. Vai sobre os seus corações. Nós oramos nessa hora, Senhor. Chore, canta,